A nossa história econômica é uma bagunça. Uma ação que você está olhando carinhosamente aí, uma tese que você gosta. Como que eu faço para ter uma exposição, entre aspas, dolarizada, Brasil, pensando em vantagens competitivas que me deixem menos sensibilizado a flutuações econômicas lá fora? Hoje, como que você quebra a sua carteira pessoal em classes de ativos, em diversificação? Quanto que você tem de exposição a cada uma das classes? Eu devo estar hoje com uma posição de aproximadamente uns 40% renda fixa, né? Atualmente a maior parte disso posicionado ali em indexados e em pós-fixados, tem uma posição muito pequena em pré, e nos indexados, nos movimentos que a gente teve ao longo aí dos últimos Entendi. meses, tendo em vista que as coisas mudam muito rápido, né? Eu estava com a carteira mais longa e eu encurtei a carteira, ou seja, eu reduzi as posições nos vencimentos mais longos e me concentrei principalmente em vencimentos mais curtos, e agora estou começando a olhar o que dá para fazer de novo. Em renda variável, Brasil, eu tenho uma posição relevante de ações com foco em dividendos e relevante com foco em fundos imobiliários. Basicamente por quê? Porque hoje a minha principal fonte de renda são os meus investimentos e, obviamente, eu tenho boletos para pagar, né? Os meus rendimentos oriundos, né, oriundos de investimentos, eles são uma parcela importante hoje de como eu custeio o meu estilo de vida, né? Além disso, eu tenho uma posição, né, proporcionalmente menor, mas ainda assim relevante, em ações com foco em crescimento, small caps, né? E eu estou gradualmente construindo uma posição um pouco mais ativa de investimento no exterior, né? Até algum tempo atrás, a minha posição exterior era basicamente fundos internacionais de gestão ativa e ETFs de índice lá fora, né? Eu agora, aos poucos, eu brinco que eu estou fazendo a minha fronteira final do ponto de vista de análise, porque é a única coisa relevante que eu não tenho coberto no meu ecossistema hoje, né, que é o investimento lá fora, investimento no exterior. Então eu estou aos pouquinhos aí, baby steps, eu estou começando a montar uma carteira de gestão ativa de bolsa americana. Eu queria entrar agora um pouco na análise do cenário atual e falar um pouco do que você está gostando mais em termos de... Não só, a gente geralmente gasta mais tempo falando de ações, mas a gente pode falar um pouco de renda fixa também. Quais são os papéis que você está olhando com mais carinho? O que você tem comprado? Você já falou que está aumentando posição lá fora. Deixa eu entrar um pouquinho nas teses mesmo, falar um pouquinho de cenário. Eu acho que o cenário ainda está... Assim, as pessoas falam que está menos incerto, mas eu acho que o nível de incerteza ele só tem aumentado, né? Eu acho que no Brasil a gente sempre trabalha com um nível de incerteza basal, digamos assim, acima do que é a média para outros mercados, né? Isso cria casca também, né? Então, cria muita casca, e eu estava mais cedo respondendo umas caixinhas no Instagram e tudo mais, e tinha uma pessoa reclamando, por exemplo, das dificuldades que é investir em small caps no Brasil. Eu virei para ele e falei: meu querido, o Brasil é assim, tá? Você passa a maior parte do tempo acompanhando as coisas, acompanhando o fundamento, não vendo aquilo ali se refletir imediatamente em preço. E ainda por cima, no meio do caminho, o presidente da República, seja ele qual for, abre a boca, fala alguma bobagem, aí o mercado desaba, aí aquilo coincide com um momento em que estourou algum problema lá fora, a coisa desaba mais 5 vezes, aí eventualmente a coisa começa a melhorar lá fora e alguém aqui dentro, a presidente do partido não sei qual, fala uma outra bobagem e consequentemente a gente descola, porque o tal do decoupling no Brasil quase sempre é para baixo, né? O resto do mundo melhora, a gente resolve piorar, né? E as coisas levam tempo. Então, assim, é um jogo de paciência. Olhando especificamente para o cenário que a gente tem hoje, eu acho que a gente vive algumas coisas muito paradoxais. Em primeiro lugar, quando eu olho para dados de atividade econômica, eu tenho a impressão de que o Brasil não vai tão mal. Quando eu olho para a retórica predominante, né, no governo da vez, eu tenho a impressão de que o Brasil vai mal e eles precisam salvar o Brasil, né? Quando você olha para dados de desemprego, agora, muito recentemente, a gente teve, acho que foi no mês de julho ou agosto, a menor taxa de desemprego da série histórica. O desemprego do país, em certos setores, ele está muito próximo do friccional, né? E ainda assim você tem toda uma retórica de não, a gente precisa fazer mais investimentos para o Brasil crescer mais. Não tem grandes espaços para o Brasil crescer mais via aumento de gasto, aumento de investimento, né? Hoje a gente precisa basicamente do quê para ter taxas de crescimento maiores do que a gente tem hoje?
A curto prazo, a gente precisa de balança comercial, ou em outras palavras, a gente precisa ou aumentar volume, ou aumentar preço, ou ter um câmbio mais favorável para exportar e importar menos, né? Isso entra no cálculo do PIB. E a longo prazo, a gente precisa de aumento de produtividade de mão de obra. Isso não vem da noite para o dia, né? E isso passa por uma série de medidas que não necessariamente cada governo está disposto a fazer, né? Porque os resultados não aparecem. Basicamente, você está ali fazendo um investimento que quem vai colher aquilo ali vai ser o presidente daqui a 5 mandatos que talvez nem seja do teu partido, né? Para todos os efeitos você gastou. Então, assim, é muito dual isso. Quando a gente olha para os números, a gente tem a sensação, olha, nós estamos com uma taxa de crescimento relativamente baixa, porém nós estamos com uma economia que em certos setores está muito próxima do plano emprego. E consequentemente, olha, a coisa está bem. Do outro lado, uma retórica que não fecha com isso e uma série de sinalizações do ponto de vista fiscal que na verdade suscitam preocupações. Quando a gente olha para o lado monetário, o que a gente vê? A gente vê a inflação sendo controlada, né? Agora a gente teve aí uma inflexão, né, da trajetória da Selic, né? Mas a gente vê um Banco Central unanimemente comprometido com isso. E quando eu digo unanimemente, eu quero destacar que inclusive os nomeados pelo governo atual votaram nessa direção, né? E do outro lado uma retórica de o presidente do Banco Central que foi apontado pelo presidente anterior quer destruir o Brasil, etc e tal. Tipo, é uma martelada no cravo e outra martelada na ferradura. O que eu acho? No momento que a gente está agora, se simplesmente não se produzir ruído demais, a gente entra em um momento benigno. Porque basicamente a atividade econômica ela está indo, como eu mencionei, tá? Esse movimento que a gente teve agora de aumento de juros aqui, concomitante a uma redução de juros lá fora, mexe no diferencial de taxa de juros. Mexendo no diferencial de taxa de juros, a gente tem espaço para, na verdade, ver algum nível de apreciação do real contra o dólar. Se nós tivermos uma apreciação do real contra o dólar, isso não somente é bom para a atividade econômica por conta da balança comercial, né? Mesmo que a gente não tenha expansão de volume de exportações, a gente vai trazer mais dólares pelo menos volume, isso vai ser bom para a atividade econômica, e ainda por cima a gente acaba importando o movimento deflacionário lá de fora, ou seja, isso também é benéfico para a nossa dinâmica inflacionária, o ajuste monetário ele se torna mais barato. Em outras palavras, a melhor coisa que poderia acontecer nesse momento é se falar o mínimo possível. Tipo, vamos prestar atenção nas eleições municipais, vamos todos os partidos, que todos os partidos neste momento se preocupem em eleger os seus prefeitos e vereadores e não se fale nenhuma grande bobagem em nível federal. Eu acho que já ajudaria bastante. Eu acho que a gente está diante desta possibilidade, tá? Eu acho que câmbio tem espaço para valorizar real contra dólar, e isso é bom. Tem acontecido. Tem acontecido e eu acho que tem espaço para acontecer mais, tá? A atividade econômica aumentando, aumenta um pouco a arrecadação, diminui um pouco a percepção de risco fiscal, você dá uma segurada nos gastos, reitera sinalizações de confiança em relação ao arcabouço fiscal com todos os seus defeitos, eventualmente você pode ter espaço para daqui a pouco o juro longo começar a cair um pouco. E a coisa vai, e a atividade econômica segue ok, o desemprego está baixo, tipo, sem querer a coisa parou, né? Parou de pé. Então, assim, não mexe, deixa assim. Resta saber se o nosso mundo político vai ser capaz de fazer isso. Uma ação que você está olhando carinhosamente aí, uma tese que você gosta. Acho que assim, existem teses óbvias que são unânimes, né? Que eu falei isso há, sei lá, 20 meses atrás. Falei, é difícil você ver Itaú negociando a 7 vezes lucro. Aí você tem um retorno de 40% Itaú, mais dividendo. A pessoa fala, você não falou isso antes, mas parecia tão óbvio. Tem algum papel assim que você olha e fala, esse pra mim aqui é óbvio? Eu não vou, eu vou dar uma óbvia e eu vou dar outra altamente controversa. Excelente. Porque aí depois, sei lá, daqui a um ano a gente vê o que aconteceu. Excelente. Deixa eu começar por uma óbvia. No meio de todo esse cenário de incerteza e considerando todas essas coisas que a gente acabou de falar, que há a possibilidade, talvez a gente tenha uma reversão de tendência do câmbio por conta da questão do diferencial de taxa de juros,
Talvez a gente tenha espaço para uma queda de juros a longo prazo que beneficia as empresas capital intensivas por conta do custo de capital, e talvez a gente tenha uma atividade econômica mais nebulosa lá fora, então eu não quero estar exposto a coisas altamente sensíveis à atividade econômica. Como que eu faço para ter uma exposição, entre aspas, dolarizada, Brasil, pensando em vantagens competitivas, Brasil, e que me deixe menos sensibilizado a flutuações econômicas lá fora? Para isso eu gosto bastante de celulose, tá? Ah, mas é commodity, Ricardo. Sim, é commodity, mas é uma commodity cuja dinâmica de oferta e demanda é significativamente diferente, por exemplo, de um minério de ferro, de um níquel, de um cobre, que são coisas altamente sensíveis à atividade econômica. Basicamente por quê? Porque tem uma parcela muito grande do consumo de celulose que está em primeira ou em segunda derivada relacionada a consumo. A gente está falando de papel, a gente está falando de embalagem, né? E, consequentemente, tudo isso se traduz no quê? Em um comportamento de demanda muito mais estável ao longo do tempo. A grande coisa para a qual a gente sempre tem que olhar para a celulose é eventuais entradas de novas capacidades competitivas do ponto de vista de custo. A alegria que nós temos é que, do ponto de vista de custo, nós somos um dos países com a melhor dotação de fatores do mundo. Ou seja, é muito difícil ser mais competitivo do que, por exemplo, uma Klabin ou do que uma Suzano, tá? Eu acho que ambas são excelentes alternativas para isso. Quem quiser tomar um pouco mais de risco, né? Suzano é praticamente um play puro de celulose, né? Klabin, você tem uma parcela importante ali de embalagem, você acaba tendo também uma exposição maior a mercado Esses são interno. os dois que você gosta, que são óbvios. Entre esses dois, eu, Ricardo, prefiro Klabin, tá? Acho que a gente joga um pouco mais seguro ali em Klabin do que em Suzano. Agora vamos para uma tese altamente controversa. Eu tenho certeza que essa é uma que já rendeu muitos cabelos brancos para você. Nós temos no Brasil um conjunto de segmentos, um conjunto de setores, onde existe uma enorme oportunidade de consolidação por conta de economias de escala relacionadas ao porte das empresas envolvidas, né? E vantagens relacionadas a custo de capital também por conta de porte. Eu estou falando de Simpar, né? Quando a gente olha para Simpar, a gente está falando basicamente de JSL, a gente está falando de Vamos, a gente está falando de Movida e de outros negócios bacanas, mas menores lá dentro do CS Brasil, automóvel, etc e tal. Simpar é uma empresa que ao longo dos últimos anos foi muito machucada, né? E foi muito machucada basicamente por conta de uma combinação de alta alavancagem financeira, né? Custo de capital sustentadamente elevado por conta da conjuntura econômica do país, principalmente pensando no juro longo de novo, e uma atividade aquém do esperado em dois dos seus principais negócios, ou seja, basicamente Movida e Vamos. No que eu acredito, tá? Você estava antes falando de Localiza, eu acho que é uma tese muito interessante, porque teve toda a questão do comportamento de preços de veículos, né, naquele ciclo que acabou ganhando uma dinâmica muito estranha por causa da pandemia, aí você teve um impacto na depreciação, etc e tal. Aquilo ali causou, né, aquilo machucou, né, causou uma fratura nas locadoras de veículos, da mesma maneira que outra fratura se causou nas locadoras de veículos, por conta do ingresso mais intenso de veículos, principalmente veículos elétricos chineses no Brasil, né? A tendência do veículo elétrico chinês, eu sinceramente acredito que, passado o primeiro momento, né, até pelo que a gente está vendo do ponto de vista macro, talvez a coisa não seja tão aterrorizante quanto parecia. E com relação aos impactos que a gente teve no mercado de novos e depois no mercado de usados em função da pandemia, graças a Deus a pandemia passou, ou seja, isso aí passa, tá? Então eu acho que operacionalmente essas empresas elas começam a voltar para os eixos, né? Pensando aqui, né, nesse momento eu pensei em Movida e Localiza por causa do setor, mas ficando dentro do universo Simpar, eu acho que Movida começa a voltar para o eixo do ponto de vista operacional. Eu acho que Vamos acabou tendo uma dinâmica muito semelhante por conta de antecipações de compras de frota por conta de mudança de motorização, foi o Euro 6, se eu bem me recordo, né? Isso também é pontual, isso passa, e
especificamente no caso de Vamos, a situação que nós temos é, se é ruim para eles, imagina para quem é menor ou imagina para a empresa que adquire sua própria frota, que tem um custo de capital maior, que tem uma propensão a imobilizar capital em frota muito menor do que eles, porque aquele ali é o negócio deles, que não tem o poder de barganha que eles têm em função de escala, ou seja, que estão em outros businesses. E que é um negócio que ainda tem um espaço gigante para consolidar. É muito pulverizado. É muito pulverizado. E assim, a gente tá falando, você mencionou, locação no Brasil parece concentrado, mas não é. Assim. Não é. Grandes cidades. Não é. É bem pulverizado. Locação de pesados, então, a Vamos é líder, deve ter 3% de share. Eu acho que não chega assim. Não chega assim. Se for pegar, aí depende, né? Se olha motorista, você pega frota geral ou só prestador de serviço, aí varia um pouco. E você pega JSL, então nesse... JSL vai muito bem, obrigado, no meio dessa história toda, né? E aí, quando a gente olha para o grupo como um todo, né, o que acaba pesando, além das questões operacionais, né, especificamente de Movida e de Vamos, pesa a alavancagem financeira, né, como um todo. Qual é a grande questão que eu coloco aqui? Né? A gente estava falando mais cedo sobre olhar o que as pessoas fizeram, né, no verão passado, né, as gestões das empresas. A história do grupo, né, e mais especificamente a história do Fernando Simões, demonstra de maneira muito clara uma orientação ao crescimento bastante agressivo. Né? Ele é muito agressivo. Ele é muito agressivo. Mas a questão é, por mais agressivo que ele seja, ele nunca deu qualquer sinal de que seja louco. Né? Tanto que, muito pelo contrário, a partir do momento em que o mercado ficou mais nebuloso, eles já começaram a fazer uma série de ajustes dentro do negócio. Né? Eu acho que a gente passou por um processo muito intenso de ajustes de expectativas em relação às empresas do grupo, mas que à medida que essas empresas demonstrem a capacidade de operar de uma maneira mais austera do ponto de vista operacional e iniciem um processo de desalavancagem, tipo, cara, o desconto que você tem em Simpar em relação às demais empresas do grupo continua uma brutalidade. E aí eu esbarro em mais um ponto. Eu acho que eu falei isso da última vez que eu estive aqui, então eu vou insistir. A depender dos rumos que a nossa reforma tributária acabar assumindo na sua versão final, talvez a estrutura de holding que existe hoje dentro do grupo Simpar deixe de fazer sentido. Né? Porque originalmente qual era a grande razão de ser da estrutura da holding? Obviamente existe uma questão relacionada ao controle das empresas, né, porque você alavanca, mas além disso, capacidade de captar recursos mais barato, né, por conta do grupo consolidado. A questão é que a maior parte das empresas controladas já cresceu o suficiente para que essa diferença não seja tão grande assim. Dependendo de como a reforma tributária ganhar sua forma final, você pode chegar num ponto ali, você vai ter tributação de dividendos em não sei quantos níveis aqui dentro. Os caras podem chegar num certo momento e dizer, olha, talvez essa estrutura não faça mais sentido, vamos desalavancar isso aqui e vamos cindir. No momento que você decide cindir, vamos cindir isso aqui e distribuir as participações proporcionalmente para o capital, o desconto fecha no mesmo dia. Tá? Eu acho que não é algo... São vozes da minha cabeça. Não é algo impossível. Né? É um tiro na lua isso que eu tô falando, mas eu não acho que seja impossível. Então ficaram aí, 2,5, vai. Depois vamos colocar 5, né? 6. Não, 6? São 6, porque são 4 Simpar mais as listadas. Tá bom. Né? Suzano e Klabin. É isso aí. Perfeito.